Bom dia, igreja. Isso aí. Semana passada, domingo à noite, tive o privilégio de estar aqui também, então é um privilégio estar aqui mais uma vez. E faltando talvez 2 minutos antes de eu subir para pregar, Tchutchu, não sei onde ele está, ali, Tchutchu, eu estava aqui na primeira cadeira, ele estava fazendo um momento de oração, ele falou assim: cara, eu ia até pedir para o pessoal ajoelhar para orar, só que tem muita gente aí, se eu fosse você, eu ficaria nervoso. Aí eu já fiquei nervoso, né? Tinha muita gente. Aí hoje eu estou ali quietinho na minha também, me concentrando para pregar, aí Pedro chega e fala assim: rapaz, pastor Pedro tá aí, hein? Aí me vem aqui eu nervoso de novo. Pastor, é um privilégio ter você aqui com a gente, parabéns mais uma vez, o Senhor me abençoou, nos abençoou por muito tempo, e é um privilégio ter você aqui com a gente de novo. Amém? Irmãos, estou muito feliz, vocês estão felizes? Amém. Então vamos lá, a gente vai conversar um pouco hoje no livro de 1 João, o texto base é do versículo 1 ao versículo 4, e o tema da mensagem é Palavras ao Vento. Palavras ao Vento, o tema dessa mensagem veio quinta-feira à tarde, sexta-feira à tarde, eu estava com o violão na mão assim, passando um tempo com Jesus, e eu lembrei de uma música que nem é cristã na verdade, e eu fiquei balbuciando essa música, assim, refletindo, não sei porquê, eu fiquei refletindo, e veio essa mensagem, né? Palavras ao vento. E a gente vai conversar um pouco sobre comunhão. E o entendimento sobre comunhão nos fará mudar somente, não só a nossa perspectiva sobre o nosso irmão, mas eu acredito também um pouco da nossa perspectiva sobre o nosso próprio Deus. Então vamos ler a palavra de Deus? 1 João, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 4, diz assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos, dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o Filho Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Vamos orar mais uma vez. Jesus, nós queremos viver tudo isso que João, ele começa a escrever na carta, Deus. Nós queremos realmente conhecer o Senhor, não somente de ouvir falar, mas não somente de ver também. Nós queremos conhecer o Senhor de verdade. Nós queremos poder ouvir a Tua voz, olhar nos Teus olhos, Deus, ver a Tua face, tocar o Senhor, Jesus. É isso que anseia o nosso coração. Nós queremos também ter comunhão uns com os outros, para que a nossa alegria seja completa, assim como João vai dizer no versículo 4. Jesus, nós pedimos ao Senhor, Deus, pedimos ao nosso Paizinho, que o Teu Espírito Santo, Deus, transforme as nossas vidas aqui nessa manhã, Jesus. Por quê? Porque nós não podemos ser transformados um pouco mais hoje. Nós queremos ainda um pouco mais do Senhor, Jesus. Tua palavra vai dizer, Paulo vai dizer, para que não nos embriagar com vinho, mas para que nós possamos nos encher do Teu Espírito. É isso que nós queremos, ser cheios do Teu Espírito, Jesus. Pai, nos dê entendimento sobre a Tua palavra, nos dê clareza sobre a Tua palavra, completa, Deus, aquilo que o Senhor quer completar em nossos corações, nos ensine, Pai, ministra aos nossos corações, Deus, de maneira, Deus, que possamos ser servos fiéis, parecidos com o Senhor, a imagem e semelhança do Senhor, Deus. Então, por favor, Jesus, transforme os nossos corações, me usa nessa manhã, Jesus, de maneira, Deus, que o Senhor fale aos nossos corações, e que o nosso coração seja como terra fértil, e a Tua palavra, a Tua semente, ela possa ser plantada e germinada em nosso coração, no nome de Jesus, amém. Irmãos, muitas vezes nós ouvimos sobre comunhão, tá certo? E calhou que hoje à noite nós teremos ceia, então venha fazer parte da ceia conosco, amém? E nós às vezes ouvimos até dentro das ministrações de ceia sobre comunhão também. E muitas das vezes nós refletimos o que é comunhão. E nós vamos refletir um pouco sobre isso hoje. O que é comunhão? Como andar em comunhão? Qual que é a maneira certa de ser corpo? Versículo 4, João ele vai finalizar o versículo 1, 2 e 3, ele vai dar andamento, ele vai começar a carta, e no versículo 4 ele finaliza o início dela. Diz assim: escrevemos essas coisas para que nossa alegria seja completa. Isso é muito forte, amigos, porque João está falando sobre coisas incríveis. João está falando aqui no versículo 1
sobre tocar o Senhor, sobre ver o Senhor, sobre ouvir o Senhor. E ele ainda assim, no versículo 3, ele vai falar sobre a comunhão uns com os outros, ele vai falar sobre, escrevo isso para que sejais completos. Isso fala muito comigo, porque muitas das vezes nós estamos vivendo uma vida muito egoísta. No domingo passado, nós falamos um pouco sobre responsabilidade, e sobre como que nós devemos nos colocar nesse lugar de, eu preciso ser responsável pela vida do meu irmão, eu me tomo como responsável, e aí eu não me tomo mais no direito de receber coisas, mas eu me coloco num lugar que eu sirvo aos meus irmãos. E logo no versículo 1, João vai indicar essa trajetória, e eu acredito que nesses 4 versículos a gente consiga pregar sobre 1 João 1, 2, 3 e 4 por, 5 cultos, pastor. Dá para escrever uns 4 livros? Porque tem muito conteúdo dentro desses 4 versículos. E no versículo 1, João vai falar sobre comunhão com Deus. Versículo 1 diz assim, o que era desde o princípio. Está fazendo menção também a João capítulo 1, versículo 1. O que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isso proclamamos a respeito da palavra da vida. Eu estava conversando com uma amiga essa semana, e a gente estava falando sobre estar com Deus, sobre como é bom estar na presença de Deus, e como é ruim estar longe de Deus. Eu estava falando com ela, e eu usei esse versículo como ilustração, que muitas das vezes quando nós nos aproximamos de Deus, a gente vai gostando das coisas que vai ficando. A gente vai gostando do lugar secreto, a gente gosta de ler a Bíblia, a gente vai gostando da sensação que é permanecer ali no ambiente onde Jesus está. E quão bom é, né, a gente começar a orar, a separar um tempo para o Senhor e ficarmos ali recebendo de Deus, ficarmos ali, nossa Senhor, como é bom estar aqui, nossa Senhor, como é bom abrir a Tua palavra e receber do Senhor palavras de vida eterna, como é bom, Deus, orar e sentir a presença do Senhor aqui nos nossos corações, e isso vai ficando gostoso. Só que se a gente não tiver disciplina e perseverarmos nesse lugar de oração, nós acabamos que nos afastamos de Deus. E por que eu estava usando isso como ilustração? Porque ela está passando por momentos difíceis. E eu falei com ela que é muito claro que quando nós estamos em Deus, os momentos difíceis são difíceis. Só que nós confiamos em Deus. Só que nós estamos num lugar esse lugar de intimidade com Deus, que tudo pode estar caindo. Só que nós sabemos em quem confiamos. Paulo vai falar, eu sei em quem tenho crido, sei também que é poderoso. Paulo também vai falar, essas leves e momentâneas tribulações. A gente está falando de Paulo. Paulo sofreu naufrágios, ele foi morto, ele foi espancado. Esse mesmo cara fala assim, essas leves e momentâneas tribulações. Semana passada eu também falei sobre os moráveis, que deixaram suas famílias, as suas esposas, os seus filhos, e eles se venderam como escravos para poder pregar o Evangelho. E eu estava falando com ela sobre isso, e eu trouxe esse versículo para a gente refletir, que quando nós começamos a tocar o Senhor, a conhecer o Senhor, e nós nos afastamos do Senhor, todos os problemas, eles se multiplicam, eles se potencializam. Porque por mais que a nossa vida seja difícil, com o Senhor fica mais fácil. Com o Senhor, a dor, ela vira combustível para que eu me aproxime mais de Cristo. Estava falando também esses dias, não lembro com quem, mas que é engraçado como Jesus, ele chama Pedro de Satanás, quando Pedro quer livrar Jesus da morte. E como Jesus, ele recebe o beijo de Judas, quando Judas está levando Jesus à morte. Isso ensina muito para a gente, irmãos. Isso ensina que a gente precisa estar nesse lugar de intimidade uns com os outros, para que, até que na traição, as pessoas nos empurrem para Cristo. E as pessoas, e nós, nesse lugar de responsabilidade também, precisamos empurrar uns aos outros a esse lugar de cruz, a esse lugar de nos parecer com Jesus, a esse lugar que nós tocamos ao Senhor. E eu ainda falava com ela, se você está com dificuldades e você deixou de tocar ao Senhor, as suas dificuldades elas vão ser ampliadas. As minhas dificuldades elas são ampliadas nesse lugar que eu paro de tocar ao Senhor, que eu paro de orar ao Senhor, que eu paro de ter relacionamento com o Senhor. E no versículo 1 nós estamos falando sobre comunhão com Deus. João ele não está aqui falando sobre outra coisa. João está falando claramente sobre um relacionamento com Deus.
E o relacionamento com Deus, irmãos, é mais importante sobre qualquer outra coisa. Eu costumo dizer que se a gente colocar na balança todo o universo, todas as nossas coisas, de um lado, e do outro lado Jesus, não tem peso para se comparar. É imensurável. Não tem como, a gente coloca o Senhor em qualquer lugar, comparado com qualquer outra coisa. O Senhor Jesus, Ele é maior. Ele é melhor que todas as coisas. A gente precisa voltar para esse lugar de se deliciar, de se plantear na presença de Deus. Esse lugar onde João ele vai testemunhar que, cara, esse lugar que nós tocamos o Senhor, Ele é quem diz que Ele mesmo é um discípulo amado. Ele é quem diz que Ele mesmo colocou a cabeça nos peitos de Jesus. Sabe, eu acho que tem faltado em nós esse coração de comunhão com Deus. Sabe, queridos, você quer ver uma ilustração disso? No Salmo 63, acredito que no versículo 6, Davi vai falar que na vigília da noite, Davi lembrava do Senhor. E ele passava a noite inteira com o Senhor. Quando me lembro de Ti, quando me deito, lembro de Ti. E penso em Ti durante as vigílias da noite. Deixa eu te fazer uma pergunta, não precisa responder. Quanto tempo que faz que o Senhor não tira seu sono? Quanto tempo faz que o Senhor não queima o nosso coração e a gente fica ali, ó. Nossa, Senhor, como é gostoso estar aqui. Eu me lembro que quando eu me converti, eu vim de um ambiente não muito cristão, e teve uma época que eu fiquei, em 2 semanas, eu li o Novo Testamento nas madrugadas, assim. Comecei dos Evangelhos e corri o Novo Testamento inteiro em 2 semanas, nas madrugadas, porque não tinha barulho, não tinha nada, eu estava ali, eu e Deus ali, e eu lendo, e eu ia para a escola e eu dormia na aula inteira. Está errado, inclusive quem está fazendo aula aí, dorme não. Mas eu passava a madrugada toda ali com o Senhor, sabe? E qual que foi a última vez que nós tivemos esse deleite? Qual que foi a última vez que a gente pôde provar que o Senhor é bom, sabe? A comunhão com Deus é o princípio. É o princípio para a gente continuar nessa caminhada. Peço que os irmãos abram em Mateus 22, do versículo 37 ao 40. Irmãos, o primeiro mandamento antecede o segundo. Respondeu Jesus: ame o Senhor, o teu Deus, de todo o seu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. O segundo é semelhante a esse: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes 2 mandamentos depende toda a lei dos profetas. A gente vai falar também sobre comunhão uns com os outros, mas a gente precisa estabelecer como fundamento no Senhor que o amor a Deus, ele é o início, ele é primordial, ele é a primícia sobre todas as outras coisas. Não existe comunhão com meu irmão de verdade se eu não tenho comunhão com o Pai. Porque presta atenção aqui comigo, como que eu vou saber e como que eu vou viver com Tiago sendo meu irmão se eu não conheço meu Pai? Como que eu vou trazer para o pastor Alain um relacionamento comigo de irmandade se eu não sei que nós temos um Pai? É impossível, queridos. É impossível eu extrair o melhor da irmandade que eu possa oferecer ao pastor Pedro. Eu conseguir extrair o melhor de mim para que eu possa oferecer a Laurinha e Paulo Vitor se eu não conheço o Pai. Eu vou estar oferecendo frações daquilo que eu tenho. Porque na verdade com o Senhor nós estamos completos. Na verdade com o Senhor nós conseguimos extrair o melhor de nós. Porque nós nos parecemos com Cristo. E em Cristo nós somos melhores esposos, melhores amigos, melhores funcionários, melhores filhos, melhores primos, melhores tudo. Porque o Senhor nos leva a esse lugar. Sabe, não que eu totalmente estou querendo dizer que o Evangelho, ele veio para te deixar bonzinho nas coisas. Não, o Evangelho veio para nos livrar da morte. E principalmente para nos conectar com Deus. Mas se eu estou próximo de Deus, eu sou um ser humano melhor. Eu sou alguém mais parecido com Jesus. E Jesus é a expressão de toda a bondade, amém? Jesus é a expressão de tudo que temos de melhor, de tudo que existe de melhor, e até aquilo que nós não temos. Porque ainda chegará o tempo que nós o conheceremos com plenitude.
E nós precisamos nos parecer com Jesus, queridos. Nós precisamos... Cara, eu tenho falado muito isso na minha célula. Será que se as pessoas chegarem no meu trabalho e elas estiverem procurando Jesus, elas vão encontrar Jesus em mim? Pensa comigo. Será que se alguém chegar na sua faculdade, na sala de aula, e ela estiver procurando Jesus, ela vai encontrar Jesus em você? Eu falei semana passada e eu repito, o problema do Brasil não é espectro político, direita, esquerda. O problema do Brasil é que nós somos, no número, a maioria de cristãos que não fazem nada. De cristãos nominais, de cristãos dominicais, que não se parecem com Cristo. Isso é muito triste. Isso precisa deprimir os nossos corações. Porque a comunhão, até com o meu irmão, não é vir à igreja. Vir à igreja é incrível, nós temos que vir à igreja. Hebreus 10:25 vai nos afirmar, isso de Hebreus, não deixe de vir à igreja. Não deixe a comunhão dos santos. Só que a comunhão, a mesa do Senhor, primeiramente, eu preciso conhecer Jesus. Eu preciso saber quem que é esse Deus que está à mesa. Toda vez que eu começo a célula, eu começo, Jesus, muito obrigado. Porque nós estamos ao redor da Tua presença aqui, Jesus. A Tua palavra nos afirma, onde 2 ou 3 estiverem no Teu nome, o Senhor estará aqui. E ao redor daqui tem a mesa do Senhor. Amém, queridos? O Espírito Santo está aqui hoje para transformar as nossas vidas. E nós estamos aqui para ofertar ao Senhor tudo que nós temos, todo o nosso coração. Nós precisamos entender isso. Que o princípio, o primeiro mandamento é o amor a Deus. Mas o segundo mandamento, e nós vamos entrar agora no segundo ponto da mensagem, é o amor a Deus. Versículo 39 de Mateus 22. Diz assim, o segundo é semelhante a ele. Ame o seu próximo como a ti mesmo. A gente tem passado por um período muito egoísta. Sabe, eu quero falar com vocês que o egoísmo é o princípio de todo pecado. O egoísmo é a prova da apostasia. Prova disso que Jesus vai falar em Mateus 22:12, que o amor de muitos se esfriará nos últimos tempos. Paulo vai falar em 2 Timóteo 4:3, que chegará um tempo, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, sentirão coceira nos ouvidos e juntarão mestres para si mesmo, segundo os seus próprios desejos. Será que nós temos suportado a sã doutrina? Será que quando nós lemos Atos dos Apóstolos e nós vemos que os discípulos vendiam tudo que tinham e cada um era dado segundo o necessário, será que isso tem bagunçado os nossos corações? Essa é a sã doutrina, irmãos. Sabe qual que é o ponto principal, um dos pontos principais da sã doutrina? O amor a Deus sobre todas as coisas, mas o amor ao próximo, o que é isso? Isso é a cruz de Cristo. E a sã doutrina é o amor a Deus, mas o amor ao próximo, e não o amor a Deus, amor a mim, amor ao próximo. Amor a Deus e amor ao próximo. Não é primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, é primeiro Deus, segundo o meu irmão e terceiro eu. Se puder ser o quarto eu, tá bom também. E aqui não estou falando, queridos, para que falte amor próprio na gente, porque nós devemos amar assim como nós somos amados. Só que Jesus, Ele vai falando nos evangelhos de maneira progressiva. Você quer ver um exemplo disso? Primeiro, a primeira palavra de Deus fala assim, Jesus vai falar assim, não retribua o mal com o mal. Se alguém te faz uma maldade, você fica na sua. Receba aquela pancada. Mas para o final do evangelho, o que ele vai falar? Ame os vossos inimigos e ore por eles. A gente precisa ter esse entendimento de ser progressivo. Então, quando eu vou entendendo isso, eu vou entendendo que primeiro Deus, segundo o meu irmão, terceiro eu. Então, se eu estou num ambiente que eu vejo algum dos meus irmãos passando algum problema, eu preciso ser um instrumento para a transformação disso, queridos. Mas sabe onde que nós vamos saber que o meu irmão está com problema? É na mesa de comunhão. É nesse lugar onde eu abro a minha casa, esse lugar onde as pessoas sentam no meu sofá e daqui a 3 anos eu vou ter que trocar um sofá que teria que durar 10 anos. É quando eu abro as minhas dispensas e eu falo assim, cara,
hoje eu vou fazer uma jantinha e eu vou chamar a Laura e o Paulo Vitor para comer lá em casa. Nossa, quantas vezes eu já fui na casa deles e eu jantei lá e almocei lá e passei o dia lá. Quantas vezes, irmãos, nós estamos abrindo a nossa casa. Eu vi um status de Lia, não sei nem se ela está aqui. Ela postou ontem, ela fez uma abóbora, não sei o que era, mas tinha uma abóbora assim, parecia estar recheada assim. E ela postou um status assim, recebendo irmãos queridos na mesa da minha casa. Gente, isso é muito lindo. Pedro, quarta-feira, falou de como o tio Elton abriu a casa dele, para que Pedro pudesse ir. E chorou pra caramba aqui. Né? Como é importante essa comunhão. Como é importante a gente deixar esse egoísmo de lado, de, cara, mas vai sujar o meu sofá, cara, mas vai acabar com a minha comida, cara, mas... Não importa, gente. Quando você entende o amor de Deus, você retribui esse amor. Quando você entende de onde que Jesus te tirou, é impossível você ficar paralisado dentro de uma bolha que nada muda, nada é transformado. Eu não faço nada para ninguém, eu não sirvo ninguém com nada. Sabe como que surgiu a volta desse mês da juventude? Eu cheguei para o pastor Márcio e falei, pastor, eu quero servir a igreja, eu preciso servir a igreja. Como que a juventude pode servir a igreja? E eu tive um feedback muito positivo daquilo que aconteceu ontem lá na casa. Gabriel falou comigo que tinha mais gente do que precisava. E ontem nós conseguimos dar um andamento legal na obra, não foi? Eu não pude ir, eu tive um compromisso. Mas a gente precisa desse lugar, desse olhar de, cara, Jesus, Ele me faz amar o meu irmão. Jesus, Ele me faz olhar para esse lugar, porque Deus é um Deus relacional. O nosso Deus é um Deus de relacionamento. Vimos, ouvimos, contemplamos e tocamos ao Senhor. Quem que é esse Deus, queridos? Esse Deus não é um Deus que está somente no trono e que a santidade dele nos afaste de tudo. Realmente, o pecado nos afastou 100% da santidade de Deus. Romanos 3 vai falar isso. Só que o sacrifício de Jesus construiu uma ponte, queridos. E agora esse Deus que era um Deus distante, a gente pode falar como Jó falou. Eu conheci o Senhor só de ouvir falar, mas a gente precisa disso. A gente precisa dos olhos marejados de lágrimas, porque nós entendemos o quão grande é o amor de Deus. Esse Deus relacional. Esse Deus que fez um homem, construiu um jardim e descia para falar com esse homem todos os dias. Esse homem que constitui um jardim, não para que Adão fosse um agrônomo e plantasse para vender, mas que o Adão ele era um jardineiro para que cuidasse da beleza do jardim. Para que a expressão de cuidado, de relacionamento com Deus fosse a beleza da adoração no Éden. É esse o nosso Deus, irmãos. Mas se nós não entendemos que o nosso Deus é um Deus que é Pai, nós não vamos conseguir nos relacionar com esse Deus. Esse Deus que nos ama. Teve uma célula há uns 4 anos atrás, que eu estava finalizando a célula, e eu senti uma direção de Deus de falar assim, cara, eu acredito que Deus é um Deus que nos abraça, é um Deus que toca a gente. E no outro dia pela manhã eu recebo uma mensagem de uma pessoa que depois virou que era um conhecido, que virou um amigo, um irmão. Ele acordou e ele falou assim, Vidal, eu acordei hoje com um abraço de Deus. Eu acordei sentindo o abraço de Deus. Eu não sei te explicar essa experiência, porque nem foi comigo que aconteceu. Mas um cara que não tinha Jesus, um cara que não conhecia Deus, e a partir desse abraço de Deus, faz uns 4 anos, ele era adolescente, ele começou a caminhar com a gente nos adolescentes. E eu comecei a discipular ele, e ele virou um grande líder. Sabe, a gente não tem provado mais do amor de Deus. A gente está frio, irmãos. Mateus 22 vai falar que o amor de muitos esfriará. A gente tem levado a religião como uma religião. A gente não tem levado a igreja como um amor.
Sabe, no versículo 2, João vai falar sobre testemunhar, no versículo 2 de 1 João capítulo 1, sobre sermos testemunhas desse Deus. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos. Sabe qual que é a palavra do grego, que significa testemunhar? Mártir. Sabe quem foi um mártir? Estevão. Estevão foi um mártir. Vocês lembram o que aconteceu com Estevão? Estevão foi apedrejado até a morte. Nós temos testemunhado do Senhor, e aqui não estou querendo dizer que você tem que ser apedrejado para testemunhar, mas o que João está querendo dizer é que testemunhar do Senhor é um movimento radical, é um movimento que você realmente está disposto a largar todas as coisas, a você abrir mão de tudo, para que você viva aquilo que Jesus Ele quer que você viva, aquele relacionamento. Prova viva disso, Filipenses capítulo 3, Paulo vai começar a citar séries de atributos que ele tinha: hebreu, tribo de Benjamim, quanto à lei, fariseu. Mas eu considero todas essas coisas como esterco, como lixo, como nada, para que eu possa de alguma maneira ganhar a Cristo. Queridos, a vida se manifestou. Aqui não estou falando que um grande pregador veio aqui e falou algumas palavras bonitas. Eu não estou falando que aqui veio um grande cantor e cantou e alcançou notas que ninguém canta. A gente está falando sobre a vida ter se manifestado. Quem é a vida? É o próprio Deus, é o próprio Cristo. A vida se manifestou para nós, e o que nós estamos fazendo sobre isso? Será que nós podemos testemunhar que nós vimos, ouvimos, contemplamos e tocamos a Ele? Ou se nós temos apenas uma vida legal, uma vida interessante, uma vida que realmente nós não falamos palavrão, nós somos esposos de uma mulher só? Eu ainda não, tenho uma namorada linda, mas ainda não estou casado. Mas que nós somos esposos de uma mulher só, nós não somos adúlteros, Isso é incrível. Só que existem muitas pessoas que são esposas de uma mulher só, que cuidam bem dos seus filhos, que não falam palavrão, mas que não tem o Senhor. Sabe, o testemunho, ele vem após o encontro. E Deus, sendo um Deus relacional, o mais importante não é o testemunho, é o encontro. Porque só há testemunho de verdade após o encontro. E aqui não estou dando aval para que pequemos e vivemos uma vida totalmente de desacordo com a palavra de Deus. O que eu estou falando é que com o Senhor a gente vai conseguir viver essa vida de testemunho, porque sem o Senhor não tem como. Porque você pode não pecar com os pecados que a maioria está pecando, só que vai ter dentro de você uma semente de orgulho, porque eu venci os pecados. John Piper tem uma frase que ele fala que quando nós vencemos um pecado por esforço próprio, nós abraçamos outros 7 pecados. Porque não é o nosso esforço próprio que vai nos levar a uma vida de santidade. É o nosso relacionamento com Deus. Prova viva disso, o que Deus fala com Abraão? Seja santo e ande comigo? Ande comigo e seja santo. O relacionamento com Deus nos leva a esse lugar de santidade. Nos leva a esse lugar em que as pessoas têm prazer em estar conosco. Sabe, se você é um cristão e você percebe que as pessoas não gostam de estar com você, você tem refletido tudo, menos a Cristo. Alguém que viu a série The Chosen, que fala sobre a vida de Jesus, dá um tchau para mim aqui. Poucas pessoas, eu quero indicar essa série para vocês. Essa série é incrível. Acho que no 3º capítulo dessa série, Jesus ele é acordado por crianças. E as crianças passam ali com Jesus muito tempo. E passa o dia com Cristo, e aquelas crianças vão tendo o prazer de estar com Jesus. E o que acontece no outro dia? Essa criança vai lá e traz mais outras crianças, e mais outras crianças. Jesus era agradável, queridos. As pessoas amavam estar com Cristo. As pessoas amavam olhar nos olhos de Jesus. Porque com Jesus nós temos verdadeira comunhão. Porque sabe qual que é a comunhão? Vem cá vocês dois aqui, vou dar um exemplo com vocês dois. Vamos lá? Fica um do meu lado e outro do outro lado. Pedro é Pedro, e Késia é Késia, e eu sou Deus, porque eu estou com o microfone na mão, então eu sou Deus. Bom, o que é comunhão? O que nós achamos que é comunhão?
Dá a mão a ela. Incrível. A gente acha que isso é comunhão. Que um conhece o outro. Que um anda com o outro. Mas sabe o que é comunhão? Vai lá para a ponta lá. Eu sou Deus, correto? Isso é comunhão. Pedro tem comunhão comigo. Eu tenho comunhão com Kézia. E a comunhão deles um com o outro. E deles comigo, tanto individualmente quanto no coletivo, nos faz ser comuns uns com os outros. E aí Deus ele consegue nos levar de um lugar para outro, mesmo Pedro sendo um homem e Kézia sendo mulher. Mesmo Pedro tendo uma família e Kézia tendo outra. Então, unidade de fé não tem a ver com unanimidade de pensamento. A comunhão da unidade tem a ver com ter algo em comum, que não é o relacionamento deles um com o outro, mas é o relacionamento deles com Deus e, a partir disso, o relacionamento deles um com o outro. Obrigado, aplaudam eles aí. Isso é ter comunhão. É quando eu largo as minhas importâncias, eu largo as minhas questões e eu olho para Cristo e eu começo a pensar, quais que são as coisas que importam para Pedro? Quais que são as coisas que importam para Pedro? Quais são as coisas que importam para Pastor Ralph e Thalita? E aí eu começo a me colocar de lado para que Pastor Ralph e Thalita vivam o sonho deles. E eu passo eu recebo das pessoas, eu recebo de Deus, eu me coloco num lugar que eu sou responsável por abençoar as pessoas. E aí nós vivemos uma vida de comunhão, irmãos. Uma vida que, na comunhão dos santos, ninguém está aqui para receber, mas todos estamos aqui para ofertar. Você pode colocar 2 Coríntios 9, versículo 10, que Pedro falou na hora do dízimos e ofertas? Esse versículo mexe muito comigo. Ele fala assim, aquele que supra a semente ao que semeia e o pão ao que come, também suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da justiça. Irmãos, Deus supre o pão ao que come, mas o pão pode acabar, irmãos. Mas a semente não acaba, porque ali, aquele que supre a semente ao que semeia. Sabe de onde que vem o pão? Do trigo. O que o trigo é? Semente. Nós temos semeado as coisas. Nós temos semeado o nosso tempo, nós temos semeado o nosso sofá, e eu vou falar mais uma vez sobre o sofá, e aqui, porque nós somos uma igreja em célula. Quantas pessoas eu estou vendo, eu vejo aqui, inclusive jovens que não estão em células. Queridos, você tem aberto a sua despensa para abençoar os irmãos com o jantar e com o almoço. As pessoas têm ido à sua casa. Eu estou vendo aqui algumas pessoas que estão na minha célula. Eu sempre peço para eles chegarem 2 horas antes, 1 hora antes. Estou mentindo, William? Ou é verdade? O William está ali, prova disso. O William chega lá em casa quando pode, 7 horas da noite, a célula é 10. A gente fica conversando, a gente fica no nosso discipulado, a gente ora junto. Sabe, Pedro entrou lá em casa semana passada, ele entrou e minha mãe tomou até um susto, porque ele nem chamou, ele só entrou na minha casa. Ele sabe que ele tem acesso à minha casa. A gente está acostumado a ter uma visão de uma pessoa de Deus muito distante. Uma pessoa, eu até citei pastor Pedro semana passada, eu cito de novo. Quando eu me converti, teve uma experiência incrível. Pastor Ralph lembra disso. Você lembra que nos cultos de quinta-feira, depois tinha um culto de oração de 1 hora? E eu sempre ficava, eu queria muito Jesus, eu ficava aqui com o pastor Ralph, com o pessoal, e normalmente nenhum jovem, nenhum adolescente ficava, porque jovem e adolescente queria tudo menos orar. Tem que orar, viu? Por favor, senão eu vou bater em vocês. E aí, nesse lugar, a gente ficava aqui no culto, e eu tinha acabado de me converter, e eu era estranho demais, irmãos. Eu era muito estranho. Eu vestia umas roupas muito estranhas. Lembra? Eu vinha de Havaiana para a igreja com uma bermuda cargo aqui, meio skatista, meio nada a ver. E eu sentava normalmente no primeiro banco. E aí, pastor Ralph falou assim, irmãos, agora vamos fazer um momento de oração em dupla. Eu tinha acabado de me converter, eu estava meio ferido pela igreja já, porque as pessoas meio que se afastavam de mim quando eu chegava, porque eu era estranho. E as pessoas foram se unindo para orar umas com as outras. Só que ninguém veio até mim. E aqui antigamente tinha umas cadeiras, não sei se vocês lembram, e pastor Pedro estava sentado aqui em uma dessas cadeiras. E aí vem pastor Pedro quietinho, devagarzinho, batendo no peito assim, ele senta do meu lado,
Eu lembro até hoje, eu estava com um sapato marrom. Eu lembro que eu estava olhando para baixo, estava orando com o olho aberto. Aí eu fiquei olhando o sapato dele. E pastor Pedro era aquela pessoa que estava lá distante. A quarta pessoa da Trindade, como a gente estava falando no domingo passado. E ele senta do meu lado e ele ora comigo. E eu acho que ele esperava que eu não iria orar. E depois eu oro. E depois eu vejo a reação dele. Ele está assim, tipo, esse menino está orando. Aquilo foi importante, irmãos. Ele poderia ficar ali do lado dele. Só que aquilo me curou naquele momento. Uma simples ação. Tem faltado ações simples no nosso meio, queridos. Tem faltado, a gente tem cultos incríveis. Pô, as pregações são maravilhosas. Nós temos um telão de LED, nós temos um som bom, um sonoplasta incrível. Só que tem faltado ações simples. Tem faltado comunhão de verdade. A comunhão, ela é muito mais do que frequentar a mesma igreja. A comunhão, ela é muito mais. João 17, versículo 20 ao 23, vai expor o que é comunhão. Jesus, na oração sacerdotal, ele vai falar, ele vai orar pelos discípulos, ele fala assim, a minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, que somos nós, por meio da mensagem deles, para que todos sejam, vamos lá, para que todos sejam, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em... Então vamos voltar. Para que todos sejam... Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em... Para que o mundo creia que tu me enviastes. Dei-lhes a glória que me destes, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles, tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviastes e o amastes, como igualmente me amaste. Irmãos, vamos repetir esse final. Que eles sejam levados em plena unidade. Por que em plena unidade? O texto é autoexplicativo, é muito simples. Eles sejam levados em plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviastes e os amastes igualmente como... Vocês conseguiram entender o que está escrito ali? Primeiro que Jesus começa a falar que nós fazemos parte da Trindade, para que nós sejamos um com Deus, para que vocês sejam um uns com os outros e comigo. Então, a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, abre os braços para que nós entremos e Deus nos abrace. E que nós somos amados igualmente como Jesus é amado. O que nós somos de Deus, queridos? O que nós somos de Deus, queridos? E o que Jesus é de Deus? O que nós somos de Cristo, irmãos? Esse entendimento sobre ser família transforma nosso entendimento sobre comunhão. Transforma o nosso entendimento sobre ceia. Porque a ceia do Senhor não é eu comer o pão ou eu beber o vinho. É sobre eu repartir o pão. Porque se a ceia é sobre eu comer, não está relacionado a Cristo. Está relacionado a mim. Mas se a ceia significa repartir o pão, nem é tão importante mais eu comer o pão, é mais importante eu partir. Então, se é para faltar pão para alguém, que seja para mim. Graças a Deus aqui não falta pão. Mas a ceia, ela significa o repartir. E examinar-se a si mesmo é examinarmos sobre a comunhão. Também, nós temos vivido essa vida de comunhão. Nós estamos repartindo o pão, queridos. E aí volta também para a visão celular. Nós estamos participando das células. Nós já somos anfitriões. É para a gente sair daqui procurando a pastora Rosilane e falar assim, pastora, quando que pode abrir uma célula lá em casa? Pastora, como que a gente pode abrir um pequeno grupo lá em casa? Pastora, porque eu preciso abrir a minha casa para receber os meus irmãos. Pastora, a partir de agora, a minha compra do mês normalmente é R$700.
agora eu vou começar a botar R$900 de compra, porque eu preciso desses R$200, as pessoas precisam comer. Então eu vou colocar como meta, para não estragar a comida, as pessoas têm que ir na minha casa comer. E não é só ir comer é um pretexto. O pretexto para que estejamos juntos. Porque na mesa, queridos, você vai começar a ver se seu irmão está feliz, se seu irmão está triste, se seu irmão precisa de alguma coisa, se ele tem orado, se ele não tem orado. Sabe, no sofá da minha casa, eu tenho reparado muitas coisas. Eu tenho reparado o quanto tem sido bom ter irmãos queridos lá com a gente, como o Mateus. Falei isso com ele ontem. Como tem sido incrível ver um cara que está aqui na igreja 8 vezes mais de tempo que eu. Ele está na minha cela, ele está lá na minha casa, no sofá da minha casa. Ele canta as músicas que eu escolho para o louvor, e a gente conversa sobre o texto que eu estou lendo. Isso é muito incrível, irmãos. Então, a gente precisa sair daqui com esse estalo. Não, a partir de agora, eu sou responsável por abrir alguma coisa na minha casa. Eu sou responsável por ser o melhor anfitrião dessa igreja. E para vocês serem anfitriões melhores que eu, vocês precisam ralar, tá? Porque eu dou sangue. Faço suco de limão quente para eles. Às vezes eu esqueço o lanche. Mas a gente está lá. A gente precisa desse movimento, queridos. A mesa redonda, aqui no culto da manhã, não é uma comunhão em mesa. É só uma mesa redonda. A comunhão é mais que isso. E qual que é o propósito da comunhão? João 13, 35 e Efésios 4, do versículo 11 ao versículo 15. Vamos ler João 13, 35 primeiro? Com isto, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Esse é o propósito do início da comunhão. Isso é para o mundo ver, ok? O mundo vai ver a nossa comunhão, vai ver a nossa comunhão e vão saber que nós somos discípulos de Cristo com amor uns com os outros, pela maneira que nós nos tratamos. Mas qual que é o propósito da comunhão para a igreja? Vamos lá. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade de fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado a outro, pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina, e pela astúcia da esperteza de homens que nos induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça. Esse é o propósito da comunhão para a igreja. Você tem edificado seu irmão, querido? Semana passada eu falei sobre a responsabilidade. E agora eu preciso repetir sobre isso. Você tem edificado o seu irmão, querido? Ou você está numa posição que eu preciso receber de Deus? Eu preciso receber. Confessar um pecado aqui para vocês. Eu tenho reparado que as minhas orações têm faltado muito o nós. Eu tenho pedido muito para que o Senhor me transforme e me faça parecer com Jesus. Só que eu tenho reparado que não orar pelos meus irmãos tem me feito ser uma pessoa mais egoísta, inclusive nas orações. Se a minha oração tem a ver comigo, eu estou errado. Eu tenho que pedir, claro, para que o Senhor me transforme, para que o Senhor mude a minha mente, para que o Espírito de Deus, ele bagunce o meu coração. Mas eu preciso orar para que Deus faça isso com Pedro também, para que Deus faça isso com o pastor Márcio também, para que Deus faça isso com todos nós. Quem aqui, irmãos, tem caderno de oração com os nomes dos nossos irmãos, que nós oramos para que Deus ou converta alguns, ou que transforme a vida de outros? Nós temos sido Cristo onde nós estamos? Qual que é o tema do mês da juventude? Alguém lembra? Esperança. E qual que é o texto que nós temos como base? Colossenses 1, 26, 27. Cristo em vós, a esperança da glória. Nós temos sido a esperança da glória, queridos. A nossa vida tem sido a esperança da glória. Se as pessoas procuram Cristo nas ruas,
Se a pessoa sai de casa com a vida destruída, a pessoa tá no pior momento da vida dela, e ela vai comprar um pão na mesma padaria que você vai, e ela te encontra na fila, ela encontrou a Cristo? Se alguém for na farmácia, e você estiver nessa farmácia, essa pessoa encontrou a Cristo? Se dentro da sua casa, o seu filho olhar nos seus olhos, ele encontrou a Cristo? Se dentro da sua casa, a sua mãe, o seu pai, a sua avó, olhar nos teus olhos, ela encontrou a Cristo? Joel vai falar que nos últimos dias, o coração dos pais se voltarão aos filhos, e dos filhos se voltarão aos pais. A gente tem escutado uma narrativa anti-família, quebra a família. Vocês muitas das vezes não sabem disso, mas eu preciso esclarecer isso para vocês. Vocês que são pais, que têm filhos jovens e adolescentes, o que mais se escuta no YouTube e etc. é que os pais são retrógrados, os pais não entendem os filhos, e isso está entrando no coração dos jovens e dos adolescentes. E aqui não estou falando para você ser maleável contra questões principais, mas você precisa rever como que você tem criado os seus filhos. E aqui não é um julgamento, é um aconselhamento, porque eu cuido dos filhos de vocês. E eu vejo como que a falta de conversa do pai com o filho é constrangedoramente horrível para a relação dos filhos com Deus. Vocês precisam, queridos, olhar para os filhos de vocês com carinho, com amor e ser Cristo para eles. Nós temos que corrigir. Paulo vai falar para a gente não tirar a vara da correção. Hebreus capítulo 12 vai falar que Deus ama quem Ele corrige. A correção é de Deus. Só que não podemos perder o amor e a expressão de Cristo. Esse é o propósito da comunhão, para quem está de fora e para quem está de dentro. E qual que é o fruto dessa comunhão? Atos capítulo 4, versículo 32 a 35. O fruto da comunhão, uns com os outros e com Deus, é: da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuía. Ninguém considerava que tinha nada, mas compartilhava tudo que tinha. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus. E da grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoa necessitada entre eles, pois o que possuíam terras ou casas as vendiam e traziam dinheiro da venda, e o colocavam aos pés dos apóstolos, que distribuíam segundo a necessidade de cada um. Aqui vai falar que os apóstolos distribuíam uma medida fracionária correta para cada um, que era 1/18 para cada um. Não. Distribuíam segundo a necessidade de cada um. Esse é o fruto da comunhão, queridos. Esse é o fruto da comunhão. Sabe qual que vai ser o fruto da comunhão no nosso meio? Quando nós saímos do culto e fomos almoçar, tá eu, Lara, eu casado com Lara e meus filhos, Eduardo a família, Pastor Márcio a família, e quando nós entendemos que está acabando a comida, um de nós três vai querer correr para pagar a conta primeiro. Eu vou querer pagar a conta porque eu quero servir, eu quero semear na vida de Eduardo. Eu quero semear na vida do Pastor Márcio, então ele não vai coçar o bolso hoje. E eu acabei de olhar para o cara, ele fez isso comigo, pastor Laí. Um dos momentos mais incríveis da minha vida. Um curso que a gente fez lá em Friburgo. Você lembra, pastor? Com todo respeito, mas aquele curso foi bem fraquinho. Muito fraquinho, meu Deus do céu. Mas o momento mais incrível um dos momentos mais incríveis da minha vida. Eu estava na calçada sentado assim. Eu estava com alguns pastores. E eu tinha 17, 18 anos. Tia Márcia tinha me colocado nesse curso que eu ia começar a dar aula no EBD. E aí eu, pastor Laí, pastor Zacarias, pastor Davi e pastor Joedson. E pastor Davi olhou para mim e falou assim: Vidal, nós vamos conversar coisas aqui muito sérias, mas nós vamos falar na sua frente, porque você precisa amadurecer. Eu era um garoto. Eu era um moleque, eu era um garotinho. Eu não sabia nada da vida, até hoje eu não sei. Mas eles confiavam em mim e não sei se o senhor lembra, vocês falaram coisas pessoais. Eles abriram o coração para um adolescente. Pessoas com
50 anos de ministério, 40 anos de ministério, mais tempo de ministério do que o dobro que eu tinha de idade. Eles abriram o coração numa mesa que eu estava. Eles não me trataram diferente. Isso é comunhão, queridos. E na hora de pagar a conta, eu fui com a comandinha aqui, e o pastor Laí falou assim, você quer me ofender? Eu não entendi o que estava acontecendo. Eu, te ofender, pastor, o que eu fiz? Desculpa. Ele, você não vai pagar a conta aqui não. E tirou a força, sem eu perceber, ele já puxou a comanda da minha mão e falou assim, não, você não vai pagar aqui não. Isso é comunhão, queridos. Afinal, mas eu não estou bem financeiramente. Mas você tem um sofá. Eu tenho certeza que você tem uma televisão, nem que seja aquela quadrada, que você pode colocar um filme e que você pode receber os seus irmãos. E mesmo que você não tenha isso também, você tem um pouco de tempo que você pode semear. Sempre tem uma calçada, queridos, que você pode sentar e que você pode conversar. Sempre terá pessoas querendo ouvir de Jesus e pessoas que estão aqui do nosso lado. Nós precisamos entregar a nossa vida como sacrifício vivo pelas pessoas. Eu não posso encontrar Zé Osmar e eu não servi nada a ele. Eu não posso encontrar a Laura Paulo Vitor e, sabe, eu tenho um laço com eles. Eles são minha família. Eu preciso servir a eles de alguma maneira. Nós precisamos servir os nossos irmãos, queridos. A nossa casa não pode ser nossa mais. O nosso arroz não pode ser nosso mais. A gente pode colocar um pouco mais de água no feijão. Se faltar a carne, nós comemos o ovo e nossos convidados comem a carne. Se faltar o ovo, a gente, sei lá, joga a conversa fora. A nossa vida precisa ser uma vida de comunhão. Para finalizar, queridos, para ser práticos, como que nós podemos fazer parte de comunhão? Seja você luz para esse início. Abra espaço no seu sofá para receber os seus irmãos. Abra a sua despensa e os convide para almoçar. Qual que é o propósito de ter uma casa boa? De ter uma despensa cheia? Será que Deus tem nos dado todas essas coisas só para nós aproveitarmos? Eu acho que o que Paulo falou com Timóteo é muito verdade. Você tem muitos líderes. Essa igreja é repleta de líderes. Quando eu estou em outra igreja e eu converso com alguns dos líderes dessa igreja, normalmente, pastor Pedro, esse líder veio daqui. A nossa igreja é uma fábrica de líderes. Só que o versículo não termina quando Paulo fala que Timóteo teve muitos líderes. Que Coríntios, perdão, teve muitos líderes. Ele fala assim, mas falta a vocês pais espirituais. O líder é diferente do pai espiritual. A milha que o líder caminha, o pai caminha muito mais. O que o pastor Márcio faz por mim, sendo discípulo dele, sendo meu líder, ele vai até uma milha. Mas o que ele faz por Daniel, por Davi, ele caminha muito mais. Só que a visão de Deus é que a nossa família, ela amplia. De maneira que vai chegar um tempo, e eu creio, que Thomas não será filho apenas de Karina e de pastor Eric. Thomas será meu filho também, filho de Pedro também, filho de pastor Ralph também. E se um dia Karina e pastor Eric se ausentarem de uma situação, não vai faltar pai, não vai faltar mãe. Sabe, queridos, eu perdi meu pai, eu era muito novo. E o Senhor não deixou faltar figura paterna para mim. O Senhor me honrou, o Senhor cuidou de mim. Nós temos cuidado dos nossos irmãos? Nós temos dedicado nossa vida a nós mesmos, queridos. Isso é triste. Nós não temos feito o correto com aquilo que Jesus tem nos dado. E aqui fica um convite para vocês. Vamos viver a comunhão. Não a comunhão de congregar na mesma igreja, também, mas a comunhão de conhecer os nossos irmãos. No final do culto, não vai embora sem dar um abraço em alguém. E escolha alguém que você não conhece. Chama alguém para almoçar hoje que você nunca viu na vida. Vai ser engraçado, vai ser estranho.
vai ter momentos constrangedores, vai ficar um silêncio no meio da mesa. Mas eu tenho uma convicção, Jesus vai estar lá. Aonde tem uma mesa, tem um pão sendo compartilhado, Cristo está lá. João capítulo 21, para finalizar. Os discípulos estão no barco, pescando. E Jesus está na praia. E Jesus fala assim, pescaram alguma coisa? Fazendo referência ao início. E não, pescamos nada. E aí ele fala assim, então joga para o lado direito a rede. João olha e fala assim, aquele é o Cristo. Pedro, instantaneamente, salta na água e vai nadando até a margem. Quando ele chega lá, sabe o que tem na fogueira? Peixe e pão. Jesus tinha acabado de ressuscitar. Ele fala assim, tem alguns pães e alguns peixes. Mas para por aí o versículo. Ele fala assim, traga mais alguns peixes. Isso é comunhão, queridos. Não é o que eu recebo apenas, mas o que eu posso oferecer. Mais feliz aquele que dá do que aquele que recebe. Nós precisamos dessa vida, queridos. Nós precisamos ter esse coração. Em nome de Jesus.